Deixa esta mulher chorar, deixa esta mulher chorar, pra pagar o que me fez, pra pagar o que me fez. Louvor de quem soube amar por querer. E aí, Charleston e companhia que vai escutar o nosso podcast, eu sou o Marcel, tô aqui com o Luiz Otávio e com o Marcos André pra gente fazer aqui a edição do HistoryCast, em que a gente vai falar de a época, o período de 1930 a 1954, como você tematizou aí pra nós na atividade. Então, para começar com chave de ouro aqui, eu já quero falar da crise de 1929, porque apesar dela não estar enquadrada no período que você pediu, ela vai ser um efeito dominó na história de 1930 a 1954, que é importante destacar. E também tem uma coisa, que ela é um aninho antes, então eu coloquei ela aqui só pra gente começar introduzindo de um jeito que eu achei que ficaria muito legal. A crise de 1929, trazendo um resumo aqui em geral, ela foi uma crise onde os Estados Unidos vivia um período muito, muito bom da sua história econômica, e só que aconteceu um problema que, como, digamos que o capitalismo e o liberalismo estavam aflorando nessa época, eles não tinham muita noção de controle de mercado, dessas coisas. Não, realmente não tinha controle de mercado. E aí acabou que houve uma superprodução, e essa superprodução acabou que se produziu tanto que não tinha uma demanda para conseguir, gerando diversos produtos que não vendiam, estoque travado, e aí gerou uma crise no país, onde as ações caíram e várias pessoas que investiam na bolsa e lucravam na época, perderam muita coisa, e isso gerou a crise de 1929. E aí eu vou passar a palavra aqui para os meus amigos, Marcos, André e Luiz, para ver o que eles acham da crise de 1929, o porquê, o que eles têm a criticar os Estados Unidos nessa época, o que eles têm a elogiar os Estados Unidos, para a gente poder introduzir o nosso podcast aí. Então agora eu passo a palavra para vocês aí. Então, Marcel, dando um adendo aqui que você mandou, velho, é que você mandou pra iniciar com chave de ouro, né? Seria mais ou menos uma chave de bosta, né? Porque puta merda, né, velho? Uma puta crise lá envolvendo todo mundo lá. Não, sobre esse negócio de crise foi foda mesmo, velho. Tipo, na Segunda Guerra Mundial... Na Segunda Guerra, não. Foi pós-Primeira Guerra aí, se eu não me engano, né? A Primeira Guerra foi em 1917, eu acho, e a crise foi em 1928/29. Cara, isso aí mostra que, mano, isso aí mostra que, tipo, começa a surgir nova ideologia, né, velho? Tipo, vai começar a subir o neoliberalismo também, né? E vai precisar que o Estado intervenha na economia, não vai, não? Realmente, tipo, esse período aí, não é que ele fez surgir novas ideologias, ele necessitou de se criar novas formas de se administrar a economia do país, na minha concepção, que foi o keynesianismo e o neoliberalismo, né? E se o Luiz tem alguma coisa para falar aqui, antes de eu acrescentar um bagulho que eu quero aí? Não, então, sobre a crise de 29, um negócio que eu acho interessante falar, tipo assim, por causa dessa crise, o PIB ele caiu muito, tipo assim, caiu cerca de mais de 50% praticamente. PIB americano, né? PIB americano, certo? É o resultado, foi, né? Porque os Estados Unidos estava com muito produto estacado e não tinha como importar, né, cara? O produto e, tipo assim, das exportações que eles fizeram, caiu em 70% das importações que eles faziam. Cara, porque eles tinham que consumir o que tava lá. 70% é muita coisa, brother. Tipo, puta basicamente, merda. Esse bagulho da crise de 29, ela enfraqueceu muito o sistema econômico, que era o capitalismo liberal, né? E como o Marcos mesmo falou, ela não criou, mas ela necessitou da criação de diversos novas ideologias, novas formas de seguir a economia, que foi o neoliberalismo e o keynesianismo, né? Que era uma outra ideologia. E também, em paralelo com isso tudo, lá na Rússia estava sendo introduzido o socialismo, seguindo a teoria de Marx, que é uma teoria que eu compactuo e gosto muito da teoria, porém tem algumas críticas, que não é o que eu vou entrar aprofundadamente aqui, e o Marcos quer falar aí. Mas, tipo assim, interromper, mas pode... uma coisa que eu reparei também, você reparou que, tipo, eles precisaram dar uma socializada no capitalismo, velho? Tipo, precisaram que o Estado ajude. Realmente, porque se você parar pra pensar,
eles precisaram da ajuda do Estado. Na verdade, o capitalismo, para se manter como sistema econômico principal, ele precisou realmente puxar algumas vertentes, não é bem vertentes socialistas, não, mas precisou adotar algumas características de intervenção estatal, porque a desconfiança com o sistema depois da crise de 1929, que assolou o mundo inteiro, foi muito grande. Então, o Estado precisou criar esses mecanismos para virar para as pessoas e falar, olha, é o capitalismo? É o capitalismo. Mas, se der merda para vocês, o Estado tá aqui, ele vai ajudar, então vocês podem ficar tranquilo que as coisas vão seguir melhor do que já estava. Apesar de eu achar que na prática não funciona assim, mas foi mecanismos para regular o poder do capitalismo, na minha opinião, como um sistema econômico forte. Reestabelecer a força do capitalismo, na minha opinião. E vocês têm alguma coisa a acrescentar? Cara, a queda da Bolsa de Nova York foi quando mesmo que eu esqueci? Foi em 1929. A queda da Bolsa de Nova York, porque é uma bolsa de valores, tá ligado, né? Quando o país ele tá em ascendência econômica, a bolsa tem uma ascendência junto. Então, aqui, a crise de 1929, ela leva esse título, na minha opinião, porque 1929 foi o ápice, foi onde estourou tudo. Mas, na minha opinião, 1927, 28, as coisas já estavam encaminhando. É igual o Brasil. É uma sequência de nada acontece do nada, é uma sequência de causas e consequências que acontecem, e isso gera o resultado final, que foi a crise de 1929. Então, a Bolsa dos Estados Unidos, ela veio caindo de acordo com a crise econômica foi se afundando, porque uma bolsa de valor, ela funciona assim. Igual um exemplo é a nossa bolsa ter subido, se não me engano, 19% ou 24%, eu não sei o dado ao certo, em 2019, e com a nossa pandemia ela ter caído muito, e tinha caído mais do que ela subiu ano passado. Se não me engano, ela subiu 19% e caiu 24%, é uma coisa assim. De acordo com a ascendência, a bolsa, ela acompanha a economia do país, então ela caiu no período de 1927, 1929, e ainda não subiu em 1930, que é onde eu quero entrar, mas foi isso aí, ela começou a cair nesse período. O Luiz queria falar. Se eu não me engano, começou a subir foi na década de 1933, quando ela começou a normalizar. Depois da introdução do New Deal. Tem negócio que, tipo assim, tem boato que falam que, tipo, sobre essa queda da Bolsa de Nova York, tinha gente que se matava, velho. Tipo, cara, foi um dos anos que mais tinha gente se matando, bro. A taxa de desemprego nessa época tinha alcançado cerca de 27%. E, tipo assim, ano passado, o ano anterior, antes de ter acontecido a crise, era 4%. Aí, tipo assim, tinha muita gente se matando, não tinha o que fazer. Mas vocês sabem por que essa bolsa caiu do nada? Foi por causa da desvalorização de alguma coisa? Não foi do nada, cara. Porque é como eu já te expliquei. Se você tá em uma economia em ascendência, a tendência é o mercado crescer. Sim, e a bolsa de valor, o que é? Você investe ações de acordo com diversos setores do mercado. E dependendo se você comprar a ação que você compra em 20, se o mercado crescer, os 20 reais que você ganhou, você ganha 400 e consecutivamente ela vai subindo. Mas a bolsa de valor, se o mercado cair, é a mesma coisa. Então, as pessoas estavam investindo em várias áreas do mercado diferentes e com o problema da superprodução, e tudo que acontece tem que entender que é um efeito dominó. Se acontecer na indústria alimentícia um problema, ele vai gerando problema nas outras indústrias todas. Só que na crise de 29 foi geral, deu um boom, do nada. Porque o começo a superprodução estava no setor de automóvel, no setor de alimento, e aí aconteceu isso. Então, as pessoas antes do período de 1929, do período de 1927 a 1929, que eu vou colocar mais ou menos assim, elas estavam investindo, porque investir na bolsa é um bagulho que dá dinheiro se você sabe investir, e a educação econômica americana para investimento em bolsa é uma educação muito preparada. Então, eles estavam investindo na bolsa e a bolsa estava crescendo. Aí chegou 1926, 27, a bolsa começou a desandar por causa da crise do mercado americano, da crise dessa crise de 29 que assolou o mercado. Então, se assolou o mercado, a tendência é o mercado diminuir e as ações também perder seu valor.
isso que aconteceu, e não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, mas o foco é os Estados Unidos, porque foi o tópico principal dessa crise. E só para a gente não agarrar muito nesse assunto, agora eu quero falar um pouquinho sobre o ano de 1930, que foi o ano que aconteceu a política do New Deal, que eu vou ter que dar uma colinha no Google aqui, que eu vou pesquisar o nome do cara que eu acho, não, peraí, lembrei, é Franklin Roosevelt, que é o presidente americano que deu introdução à política de New Deal, que foi o cara que começou a recuperação, a reestruturação da crise. E se você, Marcos, ou Luiz, quiser falar alguns tópicos que ele fez no New Deal, que foram benéficos e que tiveram resultados hoje em dia, eu vou ficar agradecido. Puta merda, eu não vou saber falar sobre isso, não. Se você quiser dar um Google, New Deal, eu nem lembro desse negocinho, mano. Vocês não sabem o que vocês falaram, não? Sua voz deu uma travada, Marcelo. Vocês não sabem o que vocês vão falar, não? Não. Mas o que vocês acham? O que vocês acham que aconteceu? Eu quero saber o que vocês acham, então. O que os Estados Unidos. O que aconteceu com os Estados Unidos nesse período? O que vocês acham? Como que tava o orgulho americano, que eles tinham muito disso? A situação econômica do país, como que tava a confiança no governo? Fala o que vocês acham aí. Uma bela bosta, né? Tipo, a Europa tava fodida por causa da Primeira Guerra, então não tinha como eles investir na bolsa, cara. É isso, é simplesmente isso. Eu acho. Você, Luiz, o que você acha? Não, então, é a mesma coisa que o nosso amigo aí disse. Ele estava, tipo assim, no fundo do poço, praticamente. Não tinha o que eles conseguiam fazer direito. Realmente, os Estados Unidos, é inegável que em 1930, pós essa crise, os Estados Unidos estava realmente numa crise muito econômica. Numa crise econômica e também com problema social, cultural, diversos problemas que a política de New Deal conseguiu acender o país de volta, dar uma luz no fim do túnel para o país conseguir. E as medidas que ela tiveram foi, tipo, realizações de obras de infraestrutura, porque ela conseguiu proporcionar um suporte, tipo, por exemplo, construir hospitais, construir escola, porque a galera tava quebrada, quase ninguém tinha dinheiro para pagar as coisas. Então, e também com a introdução do neoliberalismo, que eu não sei exatamente se foi durante o New Deal que criaram isso, os conceitos de neoliberalismo têm muito a ver com o New Deal, que é realização de obras de infraestrutura, controle financeiro por parte do Estado, organização sindical, criação de mecanismos de proteção social, né, tipo leis trabalhistas e por aí vai. Algumas mecânicas do neoliberalismo que eu não sei se o neoliberalismo em questão foi introduzido direto no New Deal, mas ele criou essas diversas questões que hoje em dia refletem muito na economia mundial. Questões trabalhistas a gente tem, infraestrutura, tipo, diversos países, o Brasil um exemplo, que o Brasil tem a Unimed, tem o SUS, que se não me engano, o SUS é um dos maiores sistemas de saúde público do mundo, apesar de todos os problemas que a gente tem, mas ele é. Então, isso tudo é resultado da política de New Deal introduzida por Franklin Roosevelt no ano de 1930. E uma dessas características foi um dos motivos dos Estados Unidos querer, vamos recuperar rápido esse negócio, vamos criar uma política que reestabelece a confiança do cidadão capitalismo, o orgulho americano, porque o que acontece? O socialismo lá na Rússia, na Rússia e na Europa, ele está ganhando muita força, tanto que em 1910, 1920, aconteceu o surgimento do nazismo e a chegada do Hitler no poder, e o Hitler usou o socialismo no nome, porque o nazismo não tem nenhuma característica do socialismo, inclusive ele é contra, Partido Socialista dos Trabalhadores, ele usou para ganhar poder na Alemanha e vencer. Isso é um exemplo claro da força que o socialismo estava ganhando na Europa, na Ásia, ali aqui na América tinha surgido murmúrios sobre o socialismo, mas, e assim, gerou já no começo, antes da Segunda Guerra, uma rivalidade. Pode falar, assim, Marcos. O socialismo, cara, tava todo mundo tinha muita gente com medo, velho, porque, tipo assim, não é muita gente com medo porque, tipo assim, a burguesia tava com medo do socialismo, cara. Então eles precisavam criar algum modo pra suprir a necessidade do socialismo no mundo. Isso se chama foda, neoliberalismo. Sim, então criaram o neoliberalismo mesmo, cara. O medo do socialismo que se tem hoje e que se tinha na época é uma manipulação do Estado, uma distorção de visão do Estado e do capitalismo que tem sobre o socialismo. Porque, cara, devido a todo o negócio é que na era Vargas, aqui no Brasil, quem tinha o Manifesto Comunista e o Capital escrito por Marx era perseguido.
o Estado manipulava isso. Então, muita pouca gente que procura ler, que procura entender o que é. E quem lê, cara, ninguém sai falando totalmente, é uma bosta. É que nem eu, cara. Eu era uma pessoa que eu falava, não tem como isso dar certo. Eu criticava muito. Depois de eu ler o Manifesto Comunista, eu realmente peguei e falei, eu botei a cabeça pra funcionar e falei, cara, realmente, eu continuo mantendo muitas críticas que eu tinha à teoria de Marx, mas, porém, eu já vejo ela com outros olhos, eu já vejo que ela tinha tendência de dar certo, mas o Marx concluiu a obra dele, na minha opinião, muito porcamente. Ele podia ter feito uma conclusão melhor, ele podia ter argumentado e trazido uma conclusão muito foda do negócio, porque o comunismo, na verdade, para mim, o meu problema é com o comunismo e com a parte do socialismo que fala sobre intervenção estatal. Mas o socialismo estava ganhando muita força e esse medo que você falou era uma repressão e uma manipulação do Estado e do próprio capitalismo para manter o poder da burguesia, né? Manter o poder da burguesia, fazer um controle disso aí e manter cada classe no seu quadrado. Cara, e é muito louco também esse negócio da Era Vargas, porque teve uma época que quase aconteceu o comunismo, o socialismo no Brasil, velho. Você lembra dessa época? Tipo, que tinha um cara que... Carlos Prestes, foi? Velho, Prestes. tava uma rapaziada vindo da Rússia pra cá. Aí o Vargas... Aí eles acharam que o Vargas tinha descoberto o bagulho, só que eles fizeram bosta, né, velho? Então era pra ter o socialismo aqui, velho. Que louco isso, né, mano? Então, agora a gente já dando esse gancho, a gente já consegue entrar em Era Vargas, que eu acho que é um assunto que o Luiz vai conseguir discursar muito bem, que ele falou que foi o que ele mais preparou aí pra gente. Luiz, o que você quer falar sobre Era Vargas aí, já que eu e o Marcos já introduziu esse assunto aí? Então, um negócio que eu acho muito interessante da Era Vargas foi da Constituição de 1934, porque, tipo assim, foi nessa Constituição que eles garantiam o direito dos trabalhadores, além disso, nessa Constituição, eles implementaram o voto feminino e o voto secreto. Sim, antes mulheres não podiam votar, agora elas não poderiam. Defesa de recursos naturais também. Tem aconteceu muita coisa que pode ser considerada boa na Era Vargas. O Vargas ajudou muito trabalhadores, mulheres. E isso é muito maneiro, porque, tipo... fala você então primeiro, fala você primeiro. Não, você pode falar. Não, eu já falei demais. Então, tipo assim, isso é maneiro porque, tipo, o Vargas, ele conseguiu impedir muita revolta por causa dessa Constituição, cara. Porque tava tendo muita briga, teve a Revolução de 1930, eu acho, que aí colocaram o Vargas no poder. E, cara, isso é muito maneiro, cara. Tipo, o Vargas, ele conseguiu lidar bem com todas as massas para que ele ficasse no poder e não tivesse revolta, porque ele criou, como você falou, Luiz, o direito do trabalhador, que impediu que o trabalhador fizesse revoltas na rua, porque teve aquele negócio lá de aposentadoria, eu acho, não lembro. E o direito de direito feminino também, né? Que ela podia votar agora, né? Eu acho que podia, né? Entrando aqui, o negócio do voto feminino, ele foi uma coisa muito, muito legal, uma inclusão social muito grande para a época, principalmente no Brasil, que é um país relativamente atrasado nessas questões. A questão dos direitos trabalhistas, que eu vou falar depois, mas antes eu só tenho que dar um adendo sobre o voto feminino. A gente agradece muito a Era Vargas, mas a gente tem que agradecer muito ao feminismo, porque foi graças ao feminismo que as mulheres podem votar hoje, porque se não fosse a repressão que o feminismo trazia na época de 1930 a 1940, as mulheres não iam conseguir votar, porque, tipo, cara, as coisas assim, o governo se articula de acordo com a demanda do povo. Se o povo, ele tá se revoltando contra alguma coisa, o governo vai lá e taca mecanismos para conter essa revolta. E o feminismo é um movimento social, é uma militância social, é um movimento de militância, um movimento social muito grande, na época assumiu um poder muito grande, e por isso que as mulheres podem votar hoje. Eu agradeço mais a feminismo que Vargas, mas foi sim um feito muito de inclusão social da Era Vargas. Agora as leis trabalhistas foi realmente isso, ela é uma forma também de deu leis trabalhistas, ajudou muito o trabalhador, mas como é as coisas, né, ela é uma forma do Vargas
manter-se no poder, né? Ela é uma forma de ele agradar o povo e manter no poder, porque a base da democracia é o povo. Se o povo discorda, se principalmente o proletariado, porque ele é uma classe de pessoas que existem é maior, porque se a bem, riqueza tá na mão de poucos, a burguesia. se bem, Pode Marcelo, falar. que isso não tá funcionando muito bem hoje em dia, né? Porque o pessoal tá querendo fazer, tá tentando mudar o país mexendo em hashtag, cara. Realmente. É, Os movimentos de militância, tanto a comunidade LGBT, que mais, né? A feminismo, o Black Lives Matter, não tanto o Black Lives Matter, que Ah, o Black Lives Matter, Matter não sei mudou falar um muito pouco, porque inglês. eles fizeram revolta também, né? Tanto que eles foram na rua e meteram o que tinha que fazer. Revolução não se faz no Twitter, se faz indo na rua. Hoje em dia, esses movimentos que, inclusive, eu compactuo, não com o que tá no Twitter, mas sim com o movimento seco, com o que tá, né? Eu compactuo com eles, mas com o que era nessa época, o que ainda é hoje, mas que essa galerinha de Twitter aí deixa ele muito mexido. Mas é isso. As mulheres hoje podem votar por causa disso, por causa do feminismo. E isso foi um feito na era Vargas. A lei trabalhista foi uma manutenção de Vargas no poder que ele fez e funcionou muito bem. E outra coisa que é legal falar sobre o governo de Vargas é que ele é um governo pós-ditadura militar. A ditadura militar acabou com o governo de Vargas, se não me engano, não é uma coisa assim? Ou não, ela veio depois, ela veio depois. Teve a primeira era de Vargas, depois acho que teve a ditadura, depois veio Vargas. Ele é antes da política do café com leite, lembrei. Mas por que o Vargas caiu mesmo? Por que o Vargas caiu, cara? Acho que foi por insatisfação do povo. O Luiz, eu acho que sabe falar. Foi um golpe de Estado que aconteceu. Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome da pessoa que entrou no lugar dele. Antes do Luiz, enquanto o Luiz tenta lembrar, eu vou fazer uma adição também. É certo que o Vargas foi bom, entre aspas, para o país, porque eu não posso falar que nenhum presidente brasileiro foi realmente bom para o Brasil. É certo que o Vargas foi bom, entre aspas, para o Brasil, mas também é certo que o governo de Vargas foi um governo que não vamos chamar o governo de Vargas de ditatorial, mas ele foi quase isso. Ele teve grande repressão, principalmente ao socialismo. O Vargas compactuava com o nazismo. O Vargas só não entrou na Segunda Guerra pro lado do nazismo, né? Que eu esqueci o nome das alianças, eu confundo elas. Só não entrou pro lado do nazismo, lá da Alemanha e da Itália, porque a relação que o Brasil tinha com os Estados Unidos era muito forte e que os Estados Unidos era um país que influenciava muito economicamente e influencia não só na América Latina e Central, mas principalmente na América. Até então hoje ele isso. preferiu, foi uma jogada inteligente ir pro lado dos Estados Unidos, e o Brasil, não posso dizer que se ele se beneficiou, mas ele foi um governo de muita repressão. Tem até um filme que foi a mulher do Luiz Carlos Prestes, que ela era judia, e ela foi para o negócio de campo de concentração, acho que morreu lá, grávida do filho dele, como perseguição ao seu rival, que ele compactuava com questões socialistas, eu acho, e é isso aí que aconteceu, que o Vargas, uma das características que o governo do Vargas foi extremamente, perseguir extremamente, era um governo extremamente, como que eu falo, firme com questões de ideologia. Mas eu acho que o Vargas nunca queria ir pro nazismo, porque, tipo assim, no início todo mundo tava achando maneiro o nazismo, tipo, maneiro, legal aí, mas depois começou a Segunda Guerra, viram, porra, Hitler é louco. E aí todo mundo foi pro lado contra. O Vargas, ele compactuava com ideologias nazistas, ele compactuava muito com ideologias nazistas. O Hitler já veio pro Brasil? Não sei te falar sobre isso, mas eu acho que não. Porque não o Hitler ele ficou muito. Eu acho que o Hitler já foi na Argentina. Oi, Luiz. A pessoa que entrou no lugar do Vargas quando ele foi derrubado foi o senador Nereu Ramos. Ele era ditador? Uhum. Ele era ditador ou ele era militar? Eu acho que não, porque eu acho que ele não ficou por muito tempo no lugar de Vargas. Se não me engano, o outro que entrou foi o Café Filho, alguma coisa assim. Ah, pode crer. Mas, tipo, o Vargas se matou, né, velho? Tipo, a ditadura militar no Brasil, posso falar, a ditadura militar no Brasil, ela foi
Ela foi bem depois do primeiro governo Vargas, ela foi em 1964, o primeiro governo Vargas terminou em 1945. E eu acho que o segundo governo Vargas, que eu não sei a data, vou olhar no Google aqui, deixa eu ver, segundo governo Vargas, ele foi em... Deixa eu olhar aqui que data... O segundo Eu acho que governo ele foi. da Vargas foi em 1951, que começou 31 de janeiro de 1951, de acordo com a Wikipédia, que eu não sei se tá certo, mas é o que eu achei primeiro aqui. E a ditadura militar foi em 1964. Foi no segundo governo Vargas, foi depois do segundo governo Vargas que ela começou. E o... E é isso. O que você vai falar, Luiz? Peraí. Se perdeu. Não ia falar, não. Eu tava escutando o que o Marcel tinha falado, meu áudio eu acho que deu uma bugadinha. Ah, pode crer. Cara, se tem uma coisa que eu gosto, que eu queria muito falar sobre o período de ditadura militar, e que eu posso até ter mexido com a minha cabeça para ter colocado a ditadura militar entre os dois governos Vargas, é por causa do bagulho da ditadura militar na América Latina, do negócio do... Não sei se vocês tinham falado do Quino, tá ligado? O Claro, mas, tipo escritor assim, mais famoso da América Latina. Isso, Nossa, eu queria muito falar. esse negócio de ditadura, velho, foi, eu acho que um medo dos Estados Unidos, cara. Não sei. Tipo, os Estados Unidos estavam com medo de ter o socialismo, então eles, sei lá, deram força pros ditadores, sei lá. Eu acho que é isso. Não sei. Cara, eu vou deixar pra falar do Quino. Eu quero falar muito do Quino, mas vamos focar nos outros temas, que eu vou falar depois do Quino na parte da arte que a gente vai falar. Eu quero muito falar dele, velho. Então agora vamos pro próximo tema, ou vocês têm alguma coisa? Vamos só finalizar a Era Vargas primeiro. Porque a Era Vargas, cara, ela foi um período... Ela foi um período de... Pode falar? Oi, Luiz. Antes de passar pro tema, é só um negócio que eu não percebi que nenhum de vocês falou, foi que o Vargas, ele incrementou o voto secreto. E esse é um negócio que eu acho muito interessante, porque assim, antes do voto secreto, os políticos podiam roubar, podiam forçar o cidadão a votar nele. Voto de cabresto, E depois, coronelismo, tudo isso aí. Exatamente. Depois que adicionou o voto secreto, eles não podiam mais fazer isso. Isso porque é um aí negócio teve um controle maior do Estado sobre como está sendo votado. Mas até hoje tem gente Mas o comprando Vargas voto fez aí, isso. né? Eu posso falar uma coisa? Porque isso é uma coisa... Pode falar, Marcelo. Pode. Isso é uma coisa que é mais minha, que eu penso. Mas sabe por que o Vargas fez isso? Porque coronelismo e voto de cabresto, na minha opinião, eram muitas coisas relacionadas à política de café com leite. Porque São Paulo, Minas Gerais estavam dominando a presidência do país durante anos e anos e anos. E Vargas conseguiu quebrar isso com um golpe de Estado, obviamente, em 1930. E eu acho que a forma do voto ser oculto não foi para beneficiar o povo, foi mais para manutenção, para prevenir e bloquear a volta da política de café com leite, porque sem isso impossibilitaria muito de ser toda hora um vereador ou mineiro ou paulista. Então acho que foi uma forma de controlar isso, porque o coronelismo e o voto de cabresto estava muito relacionado à política de café com leite, e Vargas foi o primeiro que não era de lá. Vargas era gaúcho. Eu acho que ele era da região do Sul. O Vargas era um gênio, simplesmente gaúcho. isso. O Vargas era um gênio. Então, Vargas foi um presidente muito inteligente, um presidente que contribuiu para o Brasil, porém, ele teve problemas, e problemas sérios, que eram problemas que ele compactuava com ideologias nazistas, teve forte repressão a coisas culturais, por exemplo, coisas culturais e econômicas, por exemplo, socialismo, o judia, o que ele fez com a mulher do Luiz Carlos Prestes. Ele teve problemas de que eu li um livro, qual livro que a gente leu, velho? Acho que o Charles mesmo que pediu, um que falava sobre, um documentário, na verdade, que a gente assistiu, que falava sobre um bagulho da queda do Vargas no poder, que teve aquele bagulho do Prestes. Então, o negócio do Vargas, ele foi bom em certas coisas, mas ele foi muito ruim em outras. Por isso que muita gente fala que Vargas foi o melhor presidente. Ele pode ter sido o melhor, mas entre aspas, porque ele foi ruim. Concluindo, o que eu quero falar, depois se vocês quiserem falar mais, vocês estão livres. Vargas contribuiu para o Brasil, porém Vargas foi muito ruim em certas partes. Ué, por quê?
Ué, porque ele teve repressão contra a cultura, ele compactuou com o nazismo, teve aquele bagulho da mulher do Luiz Carlos Prestes, eu acabei de falar. Ah, pode crer. Mas tipo Vocês têm alguma assim, coisa pra acrescentar, alguma coisa pra falar? o Vargas conseguiu simplesmente agradar todo mundo, a burguesia, conseguiu agradar os donos de empresa e também a população, cara. Isso é incrível. Eu acho isso incrível. Não, é o que eu falei, ele agradou a população, mas por debaixo dos panos ele fez coisas que, quando descobrissem, não É, iria agradar. o Que foi Vargas fez muita merda também, né? Tá, não, todo muita político já merda. fez isso. É, todo político já Não, fez cara, merda mesmo. todo político brasileiro, na minha opinião, não pode falar que o Brasil teve o presidente. O Brasil tem um histórico de presidentes ruins, principalmente. Algum outro que você tira o ponto dedo e fala, nossa, esse foi bom. Nossa, aquele foi bom. Mas teve muita coisa ruim debaixo dos panos também. Mas isso é uma coisa que a gente pode entrar em questão aqui. Então vamos para o próximo tema? Agora, O próximo tema é nazismo e fascismo. Eu vou deixar vocês dois abrir isso aí, porque eu tô falando muito. fala aí, Luizão. Tá, primeiro eu vou falar como que o nazismo surgiu, né? O nazismo ele surgiu por causa da Primeira Guerra Mundial e a crise econômica, que aconteceu em 1929. Uhum. Como todo mundo sabe, o nazismo aconteceu na Alemanha, só um fato para se alguém estiver desatualizado, mas tipo assim, eu não sei, eu não sou muito bom para puxar assunto, para puxar pode esse crer. tipo de coisa, não sei. Não tem problema não, velho. Tipo, o nazismo, ele... Cara, o nazismo foi mais medo do socialismo, como nós tá falando, né, velho? Tipo, o que apareceu? Não, o nazismo foi por medo do socialismo, Pode crer, foi velho. por Tipo, medo. Oi? o Hitler, ele começou... Ele ascendeu fingindo que era socialista, cara. Que louco isso, né, velho? Ou ele... Cara, É, e falar, na verdade, nós tem que. Só dando uma correção aqui, depois que nós terminar nazismo e fascismo, acho que nós demos uma puladinha num tema que foi o socialismo, né? Pulou direto para Vargas. Não, nós Depois a falamos gente volta socialismo. nele e fala. Falou? A gente Falou? falou, Ah, tá. a gente falou quando a gente estava na crise de 29, a gente estava indo para o socialismo, voltando. Sim. Entendi, beleza. Tudo Cara, bem. Então, continue, Marco. Cara, o Hitler foi, tipo assim... Olha, o Hitler foi um cuzão, ele foi. Mas ele foi um gênio, todo mundo tem que concordar com isso, cara. Porque, tipo, o cara tirou um país que tava no buraco, que teve que dar uma parte da terra dele para outros, conseguiu aumentar a taxa de emprego pros alemãos, lá no país deles, e conseguiu ainda quase dominar toda a Europa, cara. Cara, isso é incrível. Inclusive, Hitler, sobre a dominação da Europa, ele se inspirava muito em Roma. Porque Roma conseguiu dominar uma área territorial muito grande, né? E eu acho que era uma das inspirações de Hitler. E é isso que eu queria falar. Hitler foi Você vai reprovado. continuar. E tem gente que fala que Hitler foi reprovado na escola de arte, né? Tipo, imagina o professor de escola de arte olhando pro Hitler, tipo, porra, velho, olha o que eu fiz. Ele podia ser um grande artista, cara. Ele podia ser um grande artista, podia ser o próximo Da Vinci e eu criei um monstro. Não, mas o cara pintava bem, velho. Se ele foi um artista mesmo, velho, tipo, o cara pintava bem mesmo. E, cara, o nazismo... Hitler já gostou de uma judia, cara. Quê? Hitler já gostou de uma judia. Eu vou falar uma piada aqui, mas ela é ruim e também tem nada a ver. Mas o nazismo surgiu por frustrações acadêmicas e amorosas, cara. É Sim, isso. cara. Cara, O principal terror. E olha Talvez que- aquela menina tivesse ficado com o Hitler, ele teria sido mais feliz, não teria feito nazismo. Não Cara- passando pano porque ele fez, obviamente, que ele é um escroto e eu odeio ele. Mas será que o é Hitler isso. não era um cuzão, cara? Porque, tipo assim, cara, ele mandava uma mulher. Obviamente ele era. Tipo, Obviamente ele era. ele mandava uma mulher, velho. Tipo assim, uma mulher lá, eu acho que era, tipo, proteger ele. Ele mandava ela comer primeiro a comida antes dele, pra ver se estava envenenada a comida, antes dele comer, velho. Caraca. Cara, isso é muito cuzão, cara. E, cara, o nazismo, o Hitler foi tão inteligente com o nazismo, tipo assim, ele passou de bonzinho, ele conseguiu ir pra algum território lá e conseguiu estudar tudo pra dominar, conseguiu dominar a França
Tipo assim... Inclusive, posso fazer um adendo? Pode. Uma das maiores vergonhas da história da França foi quando o Hitler dominou lá e colocou uma bandeira nazista em cima da Torre Eiffel. É uma das maiores vergonhas da França, eles tentam esconder isso de tudo quanto é forma. Credo, velho. Não, mas é óbvio também. Eles deixaram... Não, eles falaram, vai Hitler, passa de É que nem você boa. falou, que o Hitler... que eu falei, obviamente, que o Hitler foi um cuzão. O Hitler, por causa de frustração amorosa e por causa de problema na academia de arte, ele matou 21 milhões de pessoas. Só Pô, por isso. que isso, cara. Mano, e É, você já reparou que todo mundo que tenta dominar a Rússia se fode, cara? Napoleão, Hitler. mas aí tem um bagulho que se chama Estratégia da Terra Morta, que tem toda uma história envolvida e que o Hitler foi burro nisso da história pra poder, counterar esse bagulho. Ah, Hitler se fudeu pra Counterar é caralho muito também. difícil a pessoa saber o que é counterar, né? Defender esse bagulho. Mas o que eu quero falar aqui agora é sobre a formação do nazismo e o começo da Segunda Guerra Mundial, Então vai lá. que tá relacionado. A formação do nazismo, cara, ela se dá muito pela uma revolta que as pessoas, que os alemães tinham em relação ao Tratado de Versalhes, né, cara? Eles tinham uma rixa muito grande com isso, porque o Tratado de Versalhes tirou terra da Alemanha, deu controle dos países da Europa sobre a Alemanha. Então, era uma revolta que se tinha em relação à Primeira Guerra Mundial. Tanto que elas foram bem próximas, né? A Primeira com a Segunda Guerra Mundial. As duas guerras mundiais foram um período em que estava se acendendo a economia, que todos os países estavam tipo, no auge, então estavam deslumbrados, eles fez muita guerra, Cara, na minha opinião. uma Mas curiosidade... ela foi uma revolta do Tratado de Versalhes, pode falar. Pode falar. Vai falando, hein? Não, pode falar não, pode falar. Tipo assim, eu ia falar antes da guerra, teve as Olimpíadas, né, velho? Que, tipo, tava o Hitler lá, ele fez até o discurso dele. É bom falar. De guarda isso aí, não esquece. Não esquece que eu vou só terminar meu raciocínio e você fala sobre isso aí. Então, a formação do partido nazista, Hitler foi muito inteligente na formação, porque como que fala, ele não era ninguém. Hitler foi mensageiro na Primeira Guerra Mundial, ele carregava mandando mensagem, ele participou da batalha, ele ia correndo de um lado e do outro pra entregar mensagem no campo de guerra, se não me engano. Ele foi tipo um das classes mais baixas de soldado. Ele entrou na vida política, com ele entrando na vida política, ele conseguiu contato, ele foi subindo de escadinha em escadinha até ele ser preso e sair de preso ao poder em um período muito, muito curto, se você parar pra pensar. Então, o nazismo, ele foi criado principalmente como uma revolta, uma resposta ao Tratado de Versalhes, à Primeira Guerra Mundial. Tanto que um exemplo que eu peguei, porque eu pensei sobre isso, foi que tem uma obra aí que eu gosto muito, que é Fullmetal Alchemist, e Fullmetal Alchemist retrata a Alemanha. Tem um filme de Fullmetal Alchemist, que ele não é canônico da história, mas ele retrata realmente a Alemanha. Ele bateu no o personagem Hitler. foi pra Alemanha. Não, ele não bateu no Hitler. Chama Fullmetal Alchemist e o Conquistador de Sambalá, o negócio assim, o nome do negócio. E o personagem principal, ele vive nessa Alemanha, tem até, tipo, o filme foi até proibido em um monte de país, porque tem foto do Hitler, e mostra nessa Alemanha as pessoas comentando sobre a criação do partido nazista, sobre o Hitler no poder, e até falando que, o Hitler tá no poder, mas a gente vai conseguir revidar o que fizeram com a gente com o Tratado de Versalhes. Eles mostram umas conversas perto do protagonista sobre isso, e é muito da hora essa parte que acontece. Mas em geral é só isso que Fullmetal retrata mesmo e só nesse filme sobre o período de Segunda Guerra Mundial. Mas é uma coisa legal pra falar, a influência que ela teve, que a autora, que a Hiromo, teve na criação da obra. Mas é isso, tá ligado? Hitler, depois que ele tava no poder, buscou aliados muito fortes, que foi a Itália e o Japão, a Itália com o fascismo ascendendo lá, né? Que foi acho que é com Mussolini, então os dois se aliaram e foi por aí. Na minha opinião, isso que foi a criação do Partido Nazista. Pode crer, velho. Pode continuar o bagulho da Olimpíada. Cara, esse negócio... E o Luiz também tem que falar. O Luiz tem que falar. Você quer falar alguma coisa aí, Luiz? Pode continuar. Você tinha um negócio que você queria falar antes que você esquece? Tipo assim, antes da... Não, mas pode falar, eu não vou esquecer não, pô. Não, é só um negócio aqui que eu quero falar que eu acho legal e esquisito ao mesmo tempo. Eu não sei, foi na Segunda Guerra também teve guerra nas trincheiras, não teve?
E eu acho que. Teve. Não sei. É aquela guerra que as pessoas cavam túnel e vai. Guerra na trincheira. Cara, a guerra antiga, todas as guerras, a primeira e a segunda teve bagulho de guerra na trincheira. A Mas diferença teve da uma primeira e parte que da eles segunda é que a meteram segunda teve foda-se muito também. É um negócio que eu acho muito esquisito e legal ao mesmo tempo. Assim, no Natal, eles levantaram bandeira branca Ah, não, isso e aí foi na jogaram primeira. futebol junto, fizeram as coisas tudo. Pro outro dia eles pegaram e voltar ao normal, ficar um matando o outro. Tipo assim, você tava jogando futebol com um cara um dia atrás e no outro dia você pode ter matado esse cara. É um negócio que eu achei muito esquisito na Guerra das Trincheiras. Isso é muito louco, velho. Tipo, cara. Mano, eu tava vendo um documentário sobre as guerras da trincheira e tinha cara, eles tinham um lugarzinho pra eles cagar, velho. E tinha vez que os caras escorregavam, velho, nos negócios, nas bostas, velho. Cara, que nojo, bro. Eles escorregavam pra trás, aí tem foto dos caras. Cara, que Mas lá nojo. na guerra, mas lá nas trincheiras, cara, os caras ficavam lá, era dias, então os caras cagavam, comia e dormia lá. Era desse jeito que funcionava E as era um coisas bando lá. de jovem, né? Mas era, tipo, tinha várias idades, obviamente. Tem várias histórias, né, velho? Vários filmes aí. Por isso que eu gosto muito de arte, tá ligado? Que arte, cinema, essas coisas assim. Tem vários filmes que retrata. Tem um filme que eu não lembro o nome, que era um soldado que foi pra Segunda Guerra e eles tinham que buscar o soldado lá. E aí eles buscando o soldado, eles. Pode continuar aí, Marcos, que eu perdi o meu raciocínio. O Cara, nome do filme, se não me engano, é Soldado Ryan, alguma coisa assim, eu acho. Resgate do soldado. É resgate ou é soldado Ryan? Resgate Soldado Ryan, alguma coisa Pode assim, eu crer. acho. E tem uma curiosidade sobre antes da guerra, da pré-guerra, da segunda. Oh, meu Deus. Teve uma curiosidade da pré-segunda guerra mundial que foi as Olimpíadas, né, velho? Tem muita coisa louca nas Olimpíadas. Que foi gravado uma menina fazendo a saudação nazista, uma criança. É isso, cara. Uma criança fazendo saudação nazista. E vocês sabem qual que foi? Tipo assim, se tiver uma transmissão de rádio, tipo assim, tá ligado como é que funciona a transmissão de rádio? Elas se expandem até hoje no universo, né? A estação de rádio, ela usa a onda, acho que é rádio gravitacional que chama, e aí com isso, se você transmite uma onda dessa, ela vai expandir até o infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. Ou seja, eu acho que a primeira transmissão de rádio, a primeira transmissão de vídeo, eu não lembro, televisionada mundial, na verdade foi de rádio mundial, rádio mundial foi das Olimpíadas, que foi um discurso nazista. Ou seja, se um extraterrestre tiver um rádio, tiver alguma coisa que traduz rádio, a primeira coisa que ele vai ouvir, se ele captar uma onda de rádio nossa, vai ser um discurso nazista, cara. Que louco isso, né, Foda, velho? isso é da hora. Uma coisa que eu quero falar, uma Muito coisa mais sobre assim, é que meu avô quase foi pra Segunda Guerra. Seu vô? Aham, o meu avô. Papai da minha mãe, Caralho. ele quase foi pra Segunda Guerra. Ele só não foi porque, tipo, foi no finalzinho da Segunda Guerra, tipo, tava morrendo muito saudade, aí eles chamaram o meu avô não era saudade nem nada, era porque se você lista, se acontece a guerra, automaticamente você vai. Uhum. Aí meu avô, ele lá ia pra Segunda Guerra, só que aí quando ele tava, tipo, no meio do caminho pra ir, eles mandaram ele voltar, porque a guerra está praticamente ganha. Imagina, Foi no final que ele velho. começou a E ir pra casa. Foi na Itália que o Brasil Aqui foi? em Dores, Marcos, tem um cara que o povo chama ele... Oi? Foi na Itália que o Brasil foi pra guerra, né? Foi pra matar Foi pra ir contra o. Como é que é o nome daquele cara lá mesmo, velho? O Brasil participou da Segunda Guerra, tanto que teve o bagulho dos pracinhas. Os pracinhos eu acho que é da primeira, eu não sei de qual que é os pracinhos. Mas teve o bagulho dos pracinhos. O Brasil participou ativamente das duas guerras, eu acho. Sim. Mas, tipo, o Brasil. Aí o Brasil participou. A Segunda Guerra Mundial, ela teve palco em vários lugares da Europa. Tanto que a Europa foi quem salvou numeramente. Quem salvou realmente a Segunda Guerra Mundial e não assumem isso foi a Rússia e a Inglaterra, cara. Salvaram pra caralho a Segunda Guerra Mundial de ser perdida. A Rússia foi a principal causadora da derrota de Hitler. Porque cara, a estratégia da Rússia, que ela não precisou basicamente nem usar exército, nem usar exército pra poder ganhar a guerra, foi muito boa. Que é o bagulho que Napoleão caiu, Hitler caiu, os dois caíram, e exércitos relativamente incrivelmente fortes. O de Napoleão Bonaparte
na França, que era um exército muito forte, e o de Hitler, que também era, em sua época, o exército mais forte do mundo, na minha opinião. Também o Hitler foi burro de tentar bombardear a Inglaterra, só que, tipo assim, eles bombardeavam tudo junto, então o radar, tipo assim, eles tinham um radar muito bosta na Inglaterra, tipo assim, não era tão desenvolvido assim ainda como é hoje em dia. Então o radar da Inglaterra pegava só se tivesse uma grande massa de avião querendo bombardear. E o Hitler, ele usava essa grande massa e dava pra ver nos radares primitivos. Então a Inglaterra, eles tinham os bunkers dele, que eles se escondiam em bunker, que tem um monte de filme, um monte de filme em inglês que eles se escondendo em linha de metrô, bunker, essas coisas, sob o ataque nazista, cara. Por isso que o Hitler não conseguiu destruir quase nada da Inglaterra, porque eles tinham esse esconderijo. Cara, uma outra, falar de arte de novo. Arte, porque o jogo ele é uma arte. Tem o Fallout, né, que é o meu jogo favorito, eu sou um pouquinho suspeito com ele. Ele retrata um período... O Fallout, ele não é na Segunda Guerra Mundial, mas ele é um jogo que ele demonstra muita influência dessa época, tanto que tem 200 bunkers no mapa do jogo e você tem que entrar neles e pegar loot, mas é só isso, ele mostra como que era a vida naquela época. É muito chique. Cara, e falando sobre a Depois eu posso arte, falar mais. a arte da Segunda Guerra, velho, é muito Velho, louco isso. Max, só posso falar? Deixa o Pode. bagulho da arte pra gente falar na influência da arte, velho. Nossa, Beleza. se você tem bagulho da arte, Não, mas anota pode... aí, porque nós vai falar. Não, velho, parece porque é aquele tópico que nós, nós pode fechar crer, tudo pode com crer. esse tópico, tá ligado? Aham. Aí se você tem um Mas bagulho pra falar, fecha. para pensar, a gente falou da influência da arte em todos os tópicos até agora. Todos os tópicos que a gente Verdade. tá fazendo, a gente Não, influência porque da a arte, tipo, eu tenho muita coisa pra falar sobre a arte ainda. Não, mas nós porque já pode falar, porque nós já a falamos arte, da pré. Não, calma aí, tem mais coisa, eu quero falar mais coisa Pode sobre crer. a parte da pré-Segunda Guerra. Mas nós tá falando sobre a Segunda Guerra em si. Uhum. Como é que fala? A arte, cara, ela é a manifestação do sentimento humano. Então, o homem, o que está acontecendo com o homem no momento em que a arte está sendo criada é muito legal, porque o homem manifesta através dela. As diversas escolas literárias que a gente tem demonstra isso tudo. Só aí, Porque, tipo, a arte é uma fonte histórica incrível, porque dá pra você saber, por um retrato pintado, o que o homem tava sentindo, o que o homem tava passando nessa época. não, isso dá pra ver nos dias de hoje também, porque, tipo, nós tem várias séries e filmes Então, que tem heróis quebrados, cara. Tipo, os heróis, eles não são perfeitos mais, cara. Você vê isso, tipo, que tem muita gente agora tá idolatrando o Coringa, que é um louco, e você vê no The Boys também, que os super-heróis são uns pau no cu e os verdadeiros heróis são uns coisas lá. Cara, no quesito de arte, assim, um exemplo de movimento artístico da nossa época é o movimento de trocar todos os protagonistas masculinos por femininos. O exemplo é o próprio The Witcher 4, jogo lá, que tá trocando o Geralt pela Ciri. No próximo The Witcher, no Gears of War trocou a menininha lá, o carinha principal lá, que eu esqueci o nome dele, pela menininha, porque eu não jogo Gears, eu só tô falando porque eu sei. E tem isso, tá ligado? Então é uma manifestação artística que a gente pode deixar falar no último tópico, que a gente ainda tem o pré-Segunda Guerra e o Guerra Fria pra falar. Então, sobre o pré-Segunda Guerra Mundial, eu vou fazer um resumo aqui sobre o que eu acho dele. É um período de 1940 a 44, porque a Primeira Guerra começou em 45. É um período de intensa disputa imperialista, porque, independentemente do que aconteça, vai ter disputa imperialista, porque é o capitalismo. É um período onde o Hitler estava sendo muito idolatrado, tanto que nos Estados Unidos a maioria dos burgueses americanos eram nazistas. Getúlio Vargas compactuava com o nazismo. Não posso falar se ele é nazista, que eu não tenho fundo para falar isso. O imperador japonês, o imperador japonês, ele era compactuoso, tanto que ele se aliou ao Hitler. O Mussolini na Itália era nazismo. O fascismo e o nazismo foram duas ideologias que cresceram muito. Pessoas que a gente vê o movimento neonazismo que a gente tem hoje, é tudo influência disso. Então, Hitler foi muito idolatrado nessa época. A quantidade de inovações Estava travando, Márcio. tecnológicas para ser usada no
período de Segunda Guerra foi enorme, em quesito de guerra. O próprio Fusca foi inventado no período de Segunda Guerra como um carro. Sua voz travando, Márcio. Eu acho que Marcel, caiu. sua voz tá Qual bem parte que bugada. travou? Não, Marcos. parou na parte do Até Fusca. a Fusca deu de entender. É. Marcos, Oi. em qual parte que travou? No Fusca, mas só que tá travando É, até não. agora sua voz. Você tá travando sua Toca voz, pra Marcel. frente. Tá, o Fusca Tá foi travando sua voz, inventado Marcelo. como uma ferramenta. E, velho, essa período de... Agora parou. Mas parou. Parou, tá certinho? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. O bagulho do Fusca, vocês entenderam até onde? O próprio Fusca aí começou a travação. O próprio Fusca, ele foi criado como um carro de guerra. Vários outros mecanismos foram criados durante esse período. Os países estavam se fortificando porque era uma guerra iminente. O próprio Estados Unidos estava lucrando muito porque ele estava vendendo as coisas e por aí vai. Ele estava vendendo armamento para os outros países, tanto que ele não entrou. Ele só entrou quando um porta-avião dele foi explodido por aliados do Hitler ou pelo próprio Alemanha. Eu não sei ao certo. Então, o período de pré-Segunda Guerra Mundial foi um período de intensa inovação, intensa idolatria ao nazismo, intensa influência da Alemanha e intensas políticas ditatoriais e totalmente contrárias ao que eu penso naquele período, e que é isso, tá ligado? Perseguição aos judeus enorme, guerra, tipo, mini guerras explodindo no mundo inteiro. Mas por que eles, tipo assim, eles perseguiam os judeus, cara? Alguém sabe o porquê disso? Cara, não sei. Na minha opinião, cara, é preconceito contra tipo, ideologia e xenofobia. É o principal motivo de judeu ser perseguido, não tem outra justificativa. Tem um bagulho também de que os judeus antigamente, até hoje, eles muito empresário, tá ligado? Tipo assim, os judeus, eles tinham muito controle monetário das coisas. Não sei se é verdade. Judeus, se você parar pra analisar os judeus, cara, eles são o povo mais gênio que teve, cara. Analisando... Cara, quando eu gosto de falar de analisar eu tenho medo até de ofender. Mas se você parar pra analisar secamente, o que tá no... Acho que não, o Alcorão é dos... Qual que é o livro dos judeus mesmo? Esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome. No livro sagrado dos judeus. Não é Bíblia, não. É outro nome, eu acho. Livro Tora, Bíblia cristã. na Tora. No Torã, sei lá como é que chama. Tora. Tem várias coisas. Não poder comer carne de porco, crua. Os bagulho de isso aí normalmente sexual, não pode comer mesmo, não. Mas, cara, na época que foi escrito, cara, anos antes da Bíblia, velho. Você acha que vocês não comiam? Pode então, se você parar pra pensar, eles são uma raça, tipo, uma raça não, uma etnia, Márcio. Uma etnia de pessoas, tipo, muito avançadas, tá ligado? Tipo, à frente do tempo dele, principalmente quem escreveu o Torá, sei lá como é que fala o nome do livro deles. Até já, o próprio então Jesus, velho. O próprio Jesus era um gênio, velho. Mas tipo Jesus assim, era... Porque eu não tem sei prova como de... Não, Jesus... porque tem prova de que Jesus realmente existiu. Isso daí é um fato. Imagina o quão foda o cara é pra ele criar uma religião que até hoje é debatida, até hoje é acreditada e criou várias vertentes religiosas, cara. Tipo, criou como é que é o nome da... eu não sei as vertentes religiosas do cristianismo, velho. Mas ele criou. Realmente, ele criou... vertente religiosa do cristianismo, cara. Tem o anglicanismo, eu acho, o evangélico, lá, esqueci o nome da religião deles. Tem o anglicano, tem o presbiteriano, tem muito. Eu acho que isso é tudo vertente. Cara, o meu conhecimento sobre religião é muito vago, porque eu só conheço o cristianismo mesmo, e é isso. Direito, tá ligado? Eu sei mais ou menos o básico da outra. É muito vago o meu conhecimento sobre religião. Sim. Mas é o que eu tô te falando. Os judeus, eles são
uma etnia de pessoas, um grupo de pessoas muito inteligente, tanto que o livro deles foi escrito antes de Cristo, cara, eu acho. Fala de questões, tipo, que hoje em dia as pessoas leem, tipo, entendem, analisando secamente isso, tá ligado? Sem botar ideologia. Se botar ideologia, obviamente, vai ser uma divisão divina que fez ele escrever isso, mas eu não tô olhando isso, e eu não tô questionando a visão deles, não. Eu só tô falando o que eu acho. No sentido então eles são um grupo de filosófico. pessoas inteligentes. Só o sentido filosófico, sociológico, não sei qual que eu falo. É só o sentido, esse sentido deles. E eu acho que, devido a isso, eles são muito perseguidos, porque eles são um povo muito inteligente. Eles têm questões que, tipo, coisas que eles não acreditam, que isso gera muito preconceito pra eles. E também teve outra coisa do Hitler que eu acho que é o cúmulo que as pessoas deviam ter olhado pra ele. Cara, destrói esse cara agora, na hora que ele entrou no poder. Esse bagulho de raça ariana, velho. E Não também esse existe bagulho. isso, cara. É muita ignorância. Ô Marcel, e também esse negócio de perseguir os judeus, eu acho que também vem vindo também da história, né, na Bíblia, eu acho. Porque, tipo assim, é relato de que os judeus mataram Jesus. Porque os judeus, na crença deles, o o Messias ainda não surgiu. Cara, eu acho. os judeus, o relato dos judeus, eles perseguiam, acho que na época lá do surgimento do cristianismo, eles perseguiam muito quem era repressor da religião deles. E aí Sim. perseguiram Jesus. Mas isso não justifica o que o Hitler fez, obviamente, porque Claro. não justifica de forma alguma. Você não vai combater Claro que violência não. com mais violência, senão o mundo virar uma zona. Mas é isso, tá ligado? É isso que eu penso sobre a pré-Segunda Guerra, e durante a Segunda Guerra a gente já falou muito. Vocês querem passar pro próximo tema ou o Luiz tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que a gente já pode passar pro próximo tema, Márcio. Isso aí. Eu acho que a gente já eu debateu. eu vou trocar o sétimo com o sexto, que o sexto eu quero fechar o negócio com eles, beleza? É Guerra Fria, então. Então, Guerra Fria. Vocês querem começar falando? Cara, a Guerra Fria foi basicamente os Estados Unidos contra o socialismo, cara. Tipo assim, Estados Unidos, que eu quero dizer capitalismo, porque foi a época que mais teve... Não, tipo assim, foi a época que mais teve melhoria tecnológica, isso é fato, onde foram pro espaço também. Espacial. Velho, e tipo, a corrida espacial, quem ganhou no espaço foi o soviético e quem ganhou na Lua foi os Estados Unidos, velho. Porque o soviético... Pode falar. E tipo assim, os soviéticos eles ficaram muito sem grana por causa disso, cara. Isso aí eu acho que... isso foi um tiro no pé, esse negócio da corrida espacial, cara. Cara, foi e não foi, né? O que acontece na Guerra Fria, Luiz, fala aí. Você tem que falar também. Você não tá falando quase nada. O soviético era para eles iriam ter chegado na Lua primeiro, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Tipo assim, se eles não tivessem ficado com falta de dinheiro. Porque, tipo assim, eles foram o primeiro a conseguir fazer um foguete ir para o espaço. Era para eles ter o primeiro a conseguir chegar na Lua. Só que por alguns acontecimentos acabou que foi os Estados Unidos. E da Guerra Fria, para a gente voltar a falar, um dos motivos que eu acho que teve para eles melhorar tanto na tecnologia foi que os dois estavam competindo. Sim, é isso. Porque, tipo assim, a competição leva a melhoria. Por isso que tem muita empresa que compete e uma é melhor que a outra. Tipo a Samsung com a Apple. Quando há concorrência, há sempre o desenvolvimento, né? Por isso o capitalismo funciona. A Samsung com a Apple, e a Samsung hoje em dia dando uma surra na Apple, né? Por isso... a Samsung é bem melhor, eu tenho que acrescentar isso. por isso que o capitalismo funciona até hoje, cara. Isso daí é um fato. O capitalismo funciona porque a competição leva a melhoria. Agora o negócio é o que eu penso da Segunda Guerra é o seguinte, Guerra Fria. Guerra Fria foi consequências de diversos pontos da história da humanidade. 1929 tem relação com isso, porque o capitalismo se enfraqueceu e o socialismo ascendeu no mundo, e aí gerou vários eu não sei se essa palavra existe, compactuantes com o socialismo. 1929 foi o período da Guerra Mundial, foi também porque como estava o socialismo lá no hemisfério, qual que é os hemisférios que tem, cara? Ou quando a Terra se divide, como é que fala?
Não, é porque tem o leste e o oeste, tá ligado? Os bagulho lá. Eu confundo essa porra porque Mas tá, do lado que tinha o socialismo, que eu vou falar assim, do lado que tinha o capitalismo. Então, do lado Direita que e tava o socialismo, esquerda. ele cresceu, trouxe influência pra caramba. Teve essa influência até do lado dos Estados Unidos aqui, que foi Cuba. E teve todos esses negócios. Aí, com o socialismo grande, o capitalismo enfraquecido e começando a crescer, chegou na Segunda Guerra Mundial, e aí, mesmo eles sendo aliados, pautou uma disputa muito grande entre os dois, e com a Rússia derrotando o nazismo com aquela estratégia, e o. Como é que chama? E o Stalin levando toda a credibilidade sobre isso. Eu acho que o ego americano foi muito ferido. E americano é uma galera egocêntrica, viu? Puta merda. Americano é Então, foda. eles é muito egocêntrico. Então, o ego americano foi muito ferido com a vitória da Rússia sobre o nazismo naquele período, que fez com que todo o exército do Hitler desandasse. Aí teve em 1945 o lançamento da Big Boy e da Fat Man, que foram as duas bombas que atingiram Hiroshima e Nagasaki. Teve todos esses fatores Nossa, que influenciaram falando pro nisso, suicídio da Guerra teve. Fria. E aí Não, começou uma disputa muito grande. falando nesses acidentes de atômico aí, teve a época, tipo, por causa da Guerra Fria, começou a surgir as usinas nucleares, cara. Que isso foi um negócio. Uhum. Que isso, cara? Não, isso aí fudeu pra caralho. Muito lugar. Tem Chernobyl e tem o Césio. E tem esse problema do Césio aqui no Brasil, que teve uma usina nuclear no Brasil, vocês sabem, né? Cara, eu tô ligado. O bagulho do Césio não foi bagulho de usina nuclear. Foi o maior acidente atômico no Brasil. Foi um equipamento médico que foi levado pra um pode lugar crer. aleatório, foi jogado no lixo, foi descartado em lugar aleatório. E aí trouxeram pra um cara que era de ferro velho. O cara desmontou, pegou o pó que era azul, olhou o pó de perto e levou pra menina. A menina brincou, comeu, Ela o homem passou na comeu, mulher. brother. Não, Eu morreu mostrei, direto. espalhou pra cidade inteira. Eu acho que é Césio 132 o nome do 137, bagulho que espalhou no 137. um acidente atômico. O Brasil tem usina atômica, mas nunca deu merda, não. Porque elas estão inativas, porque é proibido. Eu acho que é proibido. E, ou cara, não é benéfico economicamente. graças. E Não, Chernobyl deu merda. por conta desses Também. acidentes que teve com tudo, velho, teve esse negócio de preocupação ambiental, porque foi na época da Guerra Fria que começou a ter a preocupação ambiental, que teve o acordo lá que os pais assinaram de não poluir tanto os lugares e essas coisas. Porque tinha muita gente morrendo. Porque, tipo assim, Realmente. tinha esse negócio de colocar chumbo na gasolina. Vocês lembram? Vocês sabem dessa época aí? Eles colocavam chumbo na gasolina e se vocês olhar no dentição dos parentes mais velhos, tipo avô, bisavô, essas coisas de vocês vão reparar que tem um pouco de chumbo no osso deles. O principal incentivo para desenvolvimento da energia atômica, para investimento em energia atômica, foi a Guerra Fria, né? Por causa da criação das bombas. Inclusive, tem uma citação muito legal do físico que criou, que foi o principal criador da bomba atômica. Perguntaram para ele qual o futuro da bomba, e ele falou: agora eu me tornei a morte destruidora de mundos. Ele falou isso quando ele criou, porque a bomba atômica em si foi criada para matar, diferente das outras bombas. E ela foi um resultado da Segunda Guerra, né? E da Guerra Fria, para acirrar mais ainda a competitividade dos países. E isso resultou a corrida espacial, inovações tecnológicas no campo militar, no campo Sua voz bugou, Marcelo. o plano Marshall. Aí o que está acontecendo é o seguinte: teve o plano Marshall, teve a corrida espacial. O plano Marshall de construir os países destruídos pela guerra como forma de atrair país para o lado do capitalismo. Teve outros planos da Rússia, por aí vai. O Japão foi reconstruído. O Japão hoje é quem ele é graças ao plano Marshall. Teve a corrida espacial, teve diversos fatores que acirraram a concorrência e a evolução tecnológica humana foi resultado desse período. E algo que melhorou na Guerra Fria também foi a tecnologia, a microtecnologia, que antes eles se preocupavam mais com a macro, eles usavam muita energia. Depois eles descobriram mexia no átomo, essas coisas, eles começaram a usar mais o micro. Aí começaram a surgir os computadores, essas coisas aí.
Teve o desenvolvimento do microchip, né? E graças a isso a tecnologia avançou tipo 30, 40 anos. Porque aí eles conseguiram compactar o sistema operacional em tipo, sistema operacional, o hardware das coisas em pequenos pedacinhos. Um exemplo era no computador. O computador era o tamanho de uma sala de aula, de um quarto. Verdade, E com uma a invenção broca. da microtecnologia, eles Uma broca. conseguiram compactar. Eles conseguiram. Era tipo um trem grandão. Eles conseguiram compactar aquilo num pequeno celular. É uma coisa que evoluiu, tipo, e eu acho que, na minha opinião, a pessoa que gosta muito de tecnologia, a evolução tecnológica humana que aconteceu na Guerra Fria só vai acontecer de novo se acontecer outro período igual a Guerra Fria, porque a tecnologia hoje em dia, ela evolui, mas a passos curtos. Ela não dá evolução a passos largos igual deu. A gente evoluiu 100 anos no período de Guerra Fria, tecnologicamente. Seria o Então foi um Marcel, período muito seria o contribuinte para isso. Marcel Pro a Segunda Guerra Fria? Ele é a favor? Não sou. Eu não sou. Eu sou todo cara. Até o ano passado eu era pacifista, mas hoje em dia eu não sou pacifista. Hoje mas não, do que é guerra, né, agredir seu ninguém. Eu era pacifista. Até o meio do ano passado eu era pacifista. Hoje eu não sou pacifista igual eu era. Tipo, é o que eu falei aqui, eu era pacifista e hoje em dia eu não sou mais. Deu pra entender? Entendi. O que você ia falar? Mas eu ainda sou a favor da paz total. Mas só que antigamente eu era tipo, a pessoa me bateu, eu não vou revidar. Hoje em dia eu já penso diferente. Mas eu era pacifista, hoje em dia eu não sou mais. Hoje em dia eu bato primeiro. Não. Hoje em dia eu revido. É diferente. Eu só acho que a força e a violência devem ser usadas em autodefesa. Porque eu parei pra pensar, cara, como é que uma mulher vai ser, como é que um pacifista não pode falar? Uma mulher que é agredida, ela tem que descer uma saraivada no homem que agrediu ela, que prosa ruim. Tem Então por mesmo, isso que eu não véio. sou pacifista mais. E aí é o que eu tô te falando, eu não sou a favor da Segunda Guerra Fria, definitivamente não, porque se acontecer eu tenho medo de morrer e por aí vai. Mas eu acho que a tecnologia só vai evoluir se acontecer um período tipo que faça o que foi a Guerra Fria. O que eu acredito que... Mano, agora eu pensei no negócio. Tipo assim, o capitalismo nada mais é do que uma guerra fria entre as empresas, cara. Porque, tipo assim, o capitalismo, ele obriga as empresas a serem umas melhores que as outras, para que as pessoas usem o produto delas. Ou seja... Se você é dono de uma empresa, você vive uma guerra fria com outras empresas. Só se você monopolizar o seu produto. Que louco isso, cara. Que louco isso, né, velho? É louco mesmo. A voz travou, Marcelo. Capitalismo. Viu, Luiz? Você acha que a vitória do capitalismo... O resultado disso tudo foi a vitória do capitalismo, isso que eu falei. E o Luiz, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, fale. Que você acha que é a vitória do capitalismo? A voz do cara travada. Deixa eu falar um negócio aqui antes que eu esqueça. É que, tipo assim, a Guerra Fria, ela não ajudou só na tecnologia, ela também ajudou na economia dos Estados Unidos, da União Soviética. Porque, tipo assim, após a Segunda Guerra Mundial, foram as duas potências da época. Sim. E, tipo assim, eu não sei se é um fato verídico a parte dos Estados Unidos, mas, tipo assim, se eu não me engano, foi eles que venderam material para aquelas duas cidades que foram destruídas pela bomba nuclear. Eu acho que, se eu não me engano, foram eles que venderam o material. Deve ter sido mesmo, porque destruíram... Você já parou pra pensar nisso? Cara... Os caras destruíram o negócio, vendeu o negócio pra eles construírem dinheiro acima disso. É muito estonto você parar pra pensar. Cara, isso eu não sabia não, velho. Se isso for verdade, parabéns, velho. Os caras é um gênio, cara. Não, os caras foi estonto demais, nossa. Mas, tipo assim... E o Luiz, você tá me ouvindo? Tá, agora voltou. Luiz, eu quero que eu te pergunte. A vitória do capitalismo na Guerra Fria, o que você acha que resultou pro mundo depois disso? O que eu acho que mais ajudou, que mais fez alguma coisa, foi na parte tecnológica. Porque foi a parte que mais avançou por causa da Guerra Fria.
E além da economia desses dois países, mas tirando isso, eu acho que a tecnologia foi o dileto que a gente mais teve a ganhar. Verdade, cara. Realmente. Porque, tipo assim, pensa o seguinte: as pessoas falam que o socialismo não funciona, mas pensa o seguinte: o socialismo, ele foi uma das segunda potências mundiais, cara. A segunda potência mundial foi o socialismo, cara. A Rússia. Contra o capitalismo que era os Estados Unidos, cara. E aí tem gente que fala: não, socialismo não funciona. Como assim não funciona? Os caras estavam brigando contra ele. A minha opinião não é que o socialismo não funciona, mas é que eu acho um sistema mais desigual, porque, tipo assim, entre o médico e um engenheiro, por exemplo, o médico ele estuda 8 anos, o engenheiro estuda 5, 6, 8 anos também, por exemplo. Para eles ganhar o mesmo tanto que uma pessoa que estudou 2, 3 anos para ficar especialista nessa área, eu acho meio desigual essa parte. Cara, Realmente. mas o negócio é que a gente pensa nesse sentido, é desigual. Porque o capitalismo ensina a gente isso. Porque no socialismo a cultura ele ia ensinar diferente. Porque o cara ele não ia estudar para ganhar Verdade. mais, o cara ia Todos estudar têm o para mesmo fazer o valor. todo. Então, não, o cara ia estudar, o cara que queria estudar para médico, ele ia ser ensinado que ele ia ter que fazer isso porque ele ia estudar para favorecer o todo. No capitalismo, você tem a ideologia de eu estudo para me favorecer, eu me especializo para me tornar uma pessoa bem-sucedida e para me ter uma vida boa. No socialista, você ia ter uma cultura diferente. Eu ia estudar porque eu vou estudar porque aí eu vou poder ensinar a medicina para todo mundo. Ensinar não, a proporcionar uma medicina boa para todo mundo. Então, no socialismo, você estuda para favorecer o todo. A questão de desigualdade do socialismo que você falou aí é uma visão mais capitalista nele. Você está querendo capitalizar um sistema que não é o capitalismo. Então, essa questão não ia ser desigual, porque você ia ser culturalmente ensinado a querer fazer as coisas para favorecer o todo. E também, obviamente, no que está na teoria de Marx, o socialismo não teria um salário ruim para todo mundo, ia ser um salário bom para todos. E todo mundo, e por exemplo, nos Estados Unidos todo mundo pode, se o caviar é acessível para todo mundo, não para todo mundo, mas o caviar é acessível. No União Soviética ele já foi. Os caras teve épocas na União Soviética que você comia muito bem. Só que a diferença é que todo mundo, ou pelo menos 98% comia bem, e nos Estados Unidos era o quê? 60, 70%. O capitalismo sim é desigual, o socialismo não. Se for aplicado de acordo com o que está no papel. Só que, infelizmente, na União Soviética, uma fruta podre chamada Stalin comandou o socialismo. Isso aí foi o que fudeu tudo, Vamos cara. falar sobre o último tema? Bora, influência da arte. Influência da arte sobre todo esse período, que é o período que a parte que eu mais quero falar. Vocês querem abrir? Ó, eu não tenho muita coisa pra falar da arte, não. A arte, tipo assim, a arte é um tema muito vago, porque, tipo assim, hoje em dia tem muitas coisas que são consideradas arte. Filme é uma arte, livros são arte, Gente tudo, pelada na música é uma rua. arte. Então, Até isso também pode ser considerado arte. 1930 a 1954. Agora eu vou entrar no assunto. Que eu acho que teve uma influência na arte. Primeiro, um deles foi na Guerra Fria, que teve a parte da tecnologia que avançou muito. Eu acho que é graças a isso que a gente tem filmes, séries, tanta coisa assim, em ótima qualidade nos dias de hoje. Músicas em qualidade boa de se ouvir. Realmente. Eu acho. Pode continuar um dos dois. Vai ter mais de um ponto pra falar, não? Ficou calado aí. Cara, a arte, velho, foi algo essencial, sim, pra mostrar pro povo que eles estão entrando numa bosta. Porque, tipo assim, um artista, ele sempre tem artista que descreve o ambiente dele, tem artista para tudo, mas tem aqueles artistas que eles gostam de criticar as coisas. Tipo assim,
Você vê muita charge hoje em dia sobre o Bolsonaro e as merdas que ele faz, tendo toda a razão, cara. Cara, é só isso mesmo. Pode falar? A arte, ela critica as coisas. E o que você ia falar? Pode começar, que eu vou falar um cadinho. Pode. Pode. E a arte, cara, é o que eu mais queria falar. Porque se você parar pra pensar, o que é a arte, cara? A arte, ela é a manifestação das emoções e do ambiente, do sentido. Ela é a manifestação do homem em forma para representar o que ele sente, o que ele vive no momento. Então, a arte inclui pintura, inclui livros, inclui jogos, inclui filmes, inclui tudo. Tudo que você pode pensar que o homem faz é arte. Porque quando o homem tá manifestando sua emoção, ela vai ser arte. Então, cara, a gente tem diversos momentos em que a arte mostrou o papel dela na história do homem. A gente pode ter os livros escritos pelo cara do criador da Revolução dos Bichos, George Orwell, sei lá como é que fala o nome dele. Ele escreveu, ele criticou muito a União Soviética no Revolução dos Bichos. Ele criticou, acho que também no 1984, que eu não sei se o nome do livro é esse. É esse? Você já leu ele, não já, Marcos? Já, velho. É muito bom o livro, velho. É 1974, não é? 1900 e qual? O livro que ele escreveu? 84? Ou foi... 1984. O nome. 1984. Então ele critica o controle do Estado, a manipulação de dados que o Estado faz. É uma crítica muito grande. Também teve, no período de pré-Segunda Guerra Mundial, uma capa famosa de uma história em quadrinho, que foi a do Capitão América, em que tem o Capitão América socando a cara do Hitler, que foi no período pré-Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Na época que eles fizeram essa arte, os Estados Unidos estava neutro na guerra ainda, na Segunda Guerra Mundial. E o cara socando o Hitler foi uma forma de mostrar, olha, cara, eu sou contra o nazismo, a Marvel é contra o nazismo, e eu vou fazer essa capa aqui para me manifestar, porque na época eles viram a cagada que era o nazismo e se manifestaram contra. E nessa mesma época, vários poderosos americanos eram compactuantes com o nazismo. Os caras foram ameaçados de morte e eles foram ameaçados de tirar e de destruir a Marvel. Sabe como que esses caras não conseguiram? Porque o presidente de Nova York na época era contra o nazismo e protegeu eles. Então a arte ela é muito bonita nesse sentido. Também teve a influência da arte no período de Guerra Fria, porque o termo cyberpunk, que é um futuro não distópico, mas um futuro, ele é distópico em certas partes, mas ele também é um futuro que mostra realmente o que vai acontecer, o que está acontecendo. Que é um futuro onde... Falando de cyberpunk, esse negócio de cyberpunk, o punk é tipo a desvalorização da vida humana. Ou seja, se você vê qualquer livro, tem um livro lá chamado Necromancer, se alguém quiser ler, que é sobre um cara que é sobre a vida de um cara cyberpunk, tá ligado? Que fala sobre... critica a tecnologia e foi escrito muito antigamente. E é isso, cara. O cyberpunk, o tema de cyberpunk é a desvalorização da vida humana, cara. Que é algo que tá começando a aparecer agora. É só isso que eu queria falar mesmo. Então, como eu tava falando de cyberpunk, o cyberpunk, cara, enquanto em 1950 já teve histórias que retrataram a temática cyberpunk antes. O cyberpunk é o seguinte, é um futuro distópico no sentido de que você pode colocar qualquer peça robótica no seu corpo, carro voador, várias tecnologias ultra avançadas, e tem a parte punk, que existe essas tecnologias? Existe. Mas essas tecnologias só vai ter quem consegue pagar. Quem não consegue vai ver na merda. Existe uma quase imortalidade? Existe. Mas só vai ter quem consegue pagar. A desigualdade social tá aí e ela tá aí pra você ver. Isso é o cyberpunk, tá ligado? Ele mostra um mundo onde a humanidade avançou muito em certos quesitos, mas em outros ela só regrediu. Então, isso é o cyberpunk. Mas o que é o fato principal? Pode falar. Tem uma cidade, tipo assim, em tema de cyberpunk que eu vejo muito em RPG, porque tem RPG cyberpunk, que é roleplay, que você entra num personagem, pra quem tá escutando não sabe, que, tipo assim, tem a cidade alta, que é, tipo assim, em cima, tem uma cidade lá em cima e uma cidade embaixo, que é uma cidade meio flutuante, tá ligado? Que, tipo, a cidade de cima, ela é completamente evoluída, tem, tipo assim, gente
gente comendo, fazendo um monte de É um coisa. filme, não é? E a cidade de baixo é a cidade que recebe o lixo, Isso é um filme. que é a pessoa fudida, que é todo mundo fudido e essas coisas. E isso daí é uma crítica às Desigualdade social. favelas. É isso mesmo, né? Só pra Desigualdade social. fortificar isso. O Cyberpunk, a temática principal dele é fazer uma crítica à temática social e à vida em geral. Mas continuando, no período de 1950, período de Guerra Fria, a arte estava se voltando para um lado mais do Star Wars, por exemplo, do Lucasfilm lá, da galerinha lá. Porque em 1950, a quantidade de arte que saiu Star Trek, saiu Star Wars, diversas artes que era... Tinha o protagonista do bem, que vence o protagonista do mal. Que aqui solta laser no futuro, tudo bonito, tudo legal, todo mundo Nossa, no fotão lá. E Marcel. o cara que escreveu o Cyberpunk, que foi o William Gibson, o pai do Cyberpunk, ele parou e pensou, cara, vocês estão criando esse futuro distópico em que o bem vence o mal, em que tudo é bonzinho, mas, cara, volta pra nossa realidade e olha Uhum. aqui. Olha o mundo, a merda que tá. Nós tá no meio da Guerra Fria, soltando o risco de soltar uma bomba atômica na nossa cabeça. E o que a gente vai fazer? E vocês colocando historinha de nave espacial, vamos fazer uma história que retrata o futuro do jeito que ele lá vai. E a E aí escreveu o influência. Cyberpunk, que foi o livro desse cara, que é uma puta influência da Guerra Fria. Tanto a inovação tecnológica quanto o rumo que o mundo tava indo. E a Que foi, influência Marcos? da Guerra Fria no Star Wars é você ver que o sabre de luz dos caras do mal é vermelho e o sabre de luz dos caras do bem é azul, cara. A Você... influência pro lado. Não, tipo Porque, assim, como é um filme americano, ele influencia, porque o azul remete a Estados Unidos e capitalista. E o até mal, hoje que é o essa, vermelho, remete ao essa soviético. cultura do Até hoje. vermelho. É igual. Porque a bandeira Realmente. vermelha. A cor é uma manifestação da arte. Então, a cor, ela, tipo, por exemplo, os termos racistas, tipo mercado negro, essas coisas assim, tá ligado? Tipo, também é outra coisa que a cor, que eu não vou entrar nisso ainda, eu não vou entrar nisso agora, mas que a cor remete também a arte aí. Mas continua, o que você fala? Eu? O Star Wars, ele tem outra crítica, que é a crítica de ditadura. Por exemplo, o carinha lá, o Palpatine lá, acho que é Palpatine É, que o ele chama. Palpatine mesmo. Ele subiu ao poder reeleito pela população. Quando ele dissolveu o Senado, ele foi aplaudido e aí ele instituiu uma ditadura e fudeu com tudo. Desculpa o palavrão. Então, essa isso que é a crítica de Star Wars também, mas não é o foco. O que eu quero finalizar sobre a arte é que hoje em dia a galera critica muito, tipo, o movimento de incluir a comunidade LGBT na arte, incluir representação étnica na arte, trocar protagonistas masculinos por femininos. E o que eu acabei de falar aqui mostra que o que está acontecendo é só mais a arte manifestando o momento que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo um momento que a gente quer quebrar o preconceito, a tendência é a arte se mostrar, se moldar para isso. E não é de hoje, não é que é questão de lacração. A questão é, a arte ela sempre foi assim, sempre vai ser. E é isso que eu quero, eu finalizo. Então, tipo assim, os caras estão escondendo o preconceito deles, criticando como se, não, colocar mulher em filme, isso é lacração demais. Cara, só estão colocando duas mulheres. Isso existe desde... Não, sim, a mas... arte, ela envolve políticas desde o começo. Antigamente, as pessoas falavam, tipo, nossa, colocar mulher em filme, meu Deus. Agora os caras chamam de lacração, porque, tipo, cara, só estão escondendo o preconceito. Tipo, hoje em dia a galera critica muito isso, mas a arte nada mais é que uma manifestação política, uma manifestação do homem. Então, o que tá acontecendo no momento vai manifestar na arte. Quem critica isso é trouxa, você tem que adaptar e curtir a obra, cara. E isso que o eu homem penso. é um ser político. Outro exemplo é diversos animes aí que retratam o Japão no período de Segunda Guerra, o Fullmetal Alchemist que retrata a Alemanha, Fallout que retrata o mundo como se a Segunda Guerra tivesse tomado outros rumos e a tecnologia nuclear tivesse desenvolvido. A gente tem diversas, tem o próprio Kino, cara, que é um meu cartunista favorito, cara. O Kino que fez a Mafalda, o Calvin, ele criticou, ele viveu numa América Latina que tinha ditadura, então vários textos da Mafalda criticavam a ditadura. Tem uma série, Marcel. A própria Mônica, cara. Tem uma série da Amazon que se chama The Man in the High Castle, que é o homem, eu não sei como é que eu vou traduzir, o homem no castelo alto, não sei.
que se trata de a possibilidade se o nazismo ganhasse a Segunda Guerra. Que, tipo, os Estados Unidos está dividido no meio e por um lado tá o nazismo, outro lado tá não sei o quê, e no meio tá um negócio meio sem lei, tá ligado? Uhum. É muito louco isso, porque agora trabalhar com possibilidade é algo realmente inovador, sei lá. É isso. Velho, eu já não tenho mais nada a acrescentar, nós já falou dos temas tudo. Se E vocês tiverem, faz aí as. Você tem É aí, isso. Luiz? Não, eu acho que a gente debateu o que tinha para debater, sabe? Da parte mais importante cada tema. Sim, eu também acho. Você quer finalizar, Luiz? Que eu iniciei, você finaliza. Finalize aí, man. Beleza, então. Então, Richardson, esse foi o nosso trabalho. Espero que seja do seu agrado e até a próxima. Valeu Até a aí, próxima aí. Richardson. Muito obrigado Valeu por deixar aí, eu participar aí, Richardson. Falou, Tchau, Gabriel. tchau. Falou.